Boa noite a todos vocês. Para você que nos assiste de longe, porque não temos mais ninguém de perto, estamos confinados, eu quero dar as boas-vindas a essa noite tão especial de quarta-feira de oração. Dizer para você que Deus está no controle das coisas. Que se as coisas não têm estado bem em volta de nossa casa, dos nossos queridos, apesar de muitas perdas que temos tido ultimamente, acreditem, Deus não se esqueceu de nós. Cristo está perto de voltar e nos levará para um lugar completamente diferente do local que vivemos. Ontem, quando deu aquela tempestade forte, do ciclone que entrou ali no Rio Grande do Sul e veio vindo para cá naquele momento, sem nos avisar, eu olhava pela janela e via como as coisas voavam naquela rapidez. Conversando com a minha amiga Lorena hoje de manhã, ela disse assim: Rosana, as duas meninas precisavam de mim no momento que os ventos chegaram, as filhinhas delas. E eu estava tão distraída com as meninas que acredite que quando eu fui olhar na janela, a tempestade havia passado. E eu fiquei pensando, para onde olhamos quando vem a tempestade? Vamos para a janela para nos horrorizar, tremer de medo e exaltar a tempestade, ou focamos em algo que vai nos distrair até que a tempestade passe? Nessa noite eu tenho algo precioso para você. Foque na palavra de Deus enquanto a tempestade ruja ao nosso redor. Nós deixamos aqui, em nome da nossa igreja nessa noite, os sentimentos pelas perdas das famílias que perderam pessoas ontem à noite. Também daqueles que já perderam seus familiares por conta do Covid. Nós estamos chorando com vocês, tristes com vocês, mas temos algo para entregar para vocês nesta noite: esperança. Eu me recuso a viver sem esperança. É ela que faz com que eu levante de manhã da cama. É ela quem faz com que eu possa dar estudos bíblicos e vir aqui pregar. Porque se não for a esperança, para onde nós vamos? Outras tempestades virão. Disseram que nessa madrugada teríamos ventos fortes e que hoje passaria uma tempestade 3 vezes pior que a de ontem. Você viu o dia hoje como foi? Gelado, mas o céu azul. De manhã com poucas nuvens esparsas. E à tarde, um pôr do sol lindíssimo. Deus continua no controle dos ventos. Eu quero fazer um apelo ao seu coração nesta noite. Quando ver a tempestade, a tristeza, a morte e a dor, segure firme nas mãos de Deus, pois o Criador não se esqueceu de você, nem de mim. O Senhor Jesus está perto de voltar, mas até que Ele venha, nós veremos muitos acontecimentos piores do que esses. E nós já estamos num grande treinamento para saber como vamos nos comportar. Ou nós vamos ir para a janela, chorar pela tempestade, ter medo, ou nós vamos fazer como a Lorena, cuidar dos nossos filhos, orar, ler a lição da escola sabatina, acordar pela manhã e que tal cantar um hino de louvor a Deus, para que quando a tempestade passe, eu e você possamos pensar: puxa, parece que passou tão rápido, porque sempre após uma tempestade surge um arco-íris. Eu quero dar as boas-vindas àqueles que se encontram nos hospitais, nos assistindo nessa noite, nas cadeias, na rua, na sua casa, na sala de sua casa. A mensagem hoje é para mim e para você, vinda dos altos céus pela palavra de Deus. Eu queria nessa noite convidar você para amanhã à noite, noite gelada em Curitiba, estar comigo no Fogo do Conselho às 19h30, aqui no canal da Igreja Central. Nós temos uma programação ao lado da fogueira, ali com o estúdio dentro da minha casa, com um chá bem quentinho, com palavras de motivação vindas do alto. Eu gosto de motivar as pessoas. Em dias tristes eu gosto de motivá-las muito mais. Sabe por quê? Eu descobri a fonte inesgotável de motivação, que é Cristo. Se andamos com Cristo, andamos pelo vale, Ele segura pela nossa mão. Se andamos com Cristo, sim, passamos por muitos momentos difíceis, mas Ele nos traz o fôlego para respirar e levantar e começar um novo dia, porque sempre existe um tempo novo para nós e há tempo de recomeçar. Nesta noite eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em alguns textos bíblicos que nós vamos passear por eles hoje à noite. Então vamos já ler os textos no começo e assim você se concentra na leitura comigo agora e depois nós vamos discorrer o que esse texto vai trazer para a minha vida e para a sua hoje em momentos de confinamento. Vamos abrir em João capítulo 21, versículos 1 e 2 primeiro. João capítulo 21, versículos 1 a 3. Vamos lá? Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele.
Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Desculpem que eu li os versículos errados. Eu falei de 1 a 3 e li de 4 em diante. Vamos novamente? Versículos capítulo 21, de 1 a 3. Eu li de trás para frente, agora eu vou começar de frente para trás. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. E aí então eu já li para vocês o próximo versículo. Nós vamos agora para o 21, de 4 a 8, onde nós já lemos agora e eu parei lá em cima. Vamos continuar? Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não o reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filho, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Versículo 8. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Então agora nós vamos para o versículo 15 e vamos ler até o 17. Quando Pedro é interrogado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Nós vamos agora passear um pouquinho mais na Bíblia, e já vocês vão entender por quê. Em Marcos capítulo 1, e eu gostaria que você acompanhasse comigo agora, capítulo 1, dos versículos 16 ao 20. A vocação de discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eles eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Versículo 20. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram a Jesus. Queridos amigos, vocês vão entender o porquê que nós lemos essa quantidade grande de versículos. Porque nessa noite você vai descobrir que os planos de Deus são muito maiores do que os meus e os seus. O contexto desse momento que nós lemos é de que Jesus estava encontrando os discípulos depois da ressurreição. Jesus havia sido açoitado, Jesus havia sido judiado, humilhado, condenado porque tinha sido levado a uma corte daquela ocasião. E depois do tribunal como condenado, apanhou muito. Na sexta-feira, Jesus morre. Sábado, Jesus descansa na sepultura. E no domingo havia acontecido a ressurreição. Na verdade, o que acontece aqui nesses textos que nós lemos, nos deixa bem claro de que os discípulos não haviam entendido muito bem a ressurreição de Jesus. Eles não haviam caído a ficha ainda, compreendido, porque eles viviam sob o jugo de Roma, sobre opressão naquela época, e eles esperavam eles tinham algumas expectativas em relação à ressurreição de Jesus. Uma delas é de que ele assumiria o trono de Davi.
Depois ajudaria a engrandecer aquele povo de Israel e faria ali imediatamente uma grande nação, que Israel seria uma grande nação. Eles também pensaram que ele viria para os seus dias para salvá-los dos problemas que eles estavam vivendo naquela ocasião. Jesus, gente, não havia vindo para libertar somente o povo daquela época. E eles não tinham entendido isso ainda. Eles estavam com tantas expectativas que estavam quase se sentindo frustrados porque esperavam muita coisa. Não compreenderam que o plano da morte de Cristo era salvação e que Jesus não viria só para o tempo deles, mas viria para salvar as pessoas de outras épocas. Jesus veio com a sua morte para, no meio de grande derrota, nos trazer vitória. Pensem que coisa maluca do ser humano entender. Como pode, onde há morte, haver vitória? Foi assim com Jesus. Sua morte na cruz nos trouxe vitória. E por isso que eu suplico para você nessa noite, não ficar tentando compreender detalhes para fazer sua entrega. Primeiro faça sua entrega e os detalhes virão na sua vida e as explicações com o plano de Deus sendo colocado em prática. Depois de muito tempo, pudemos ver o quadro todo do que estava acontecendo. Jesus morrendo para que uma raça humana inteira, inclusive eu e você, tivéssemos vitória. Ah, se eu e você hoje tivéssemos a certeza que Deus tem um plano para a nossa vida, eu e você não nos prenderíamos tanto a murmurações e a tantos detalhes. O Senhor tem um plano muito maior. Assim como ali Ele ressuscita e os discípulos estavam cheios de expectativa, o plano de Deus era muito maior. Ele possui um plano maior para a sua vida. Gostaria que nessa noite você pensasse um minuto só, não demora muito tempo, em alguma impossibilidade sua, alguma luta que você tenha atravessado. Procure ver Jesus, olhar para cima e esperar a solução que o Mestre tem, pois o plano dele sempre é muito melhor do que aquele que eu e você elaboramos. O plano de Deus é superior, porque Deus vê todas as coisas. Eu e você, às vezes, nos preocupamos demais com o nosso passado. Deus conhece o nosso passado. Deus conhece o nosso hoje e vê o futuro. E por ver o futuro, que Deus vê as coisas como um todo. É como se eu e você olhássemos de um edifício muito alto, os carros passando na avenida lá embaixo. Imagine se nós pudéssemos avisar os motoristas que uma rua do lado esquerdo tinha um atalho, que eles pudessem passar por ali. E ali eles estariam livres do trânsito do engarrafamento. Lá de cima nós podemos ver tudo. Muitas vezes não conseguimos gritar e avisar as pessoas lá embaixo. Mas lá de cima nós temos uma visão tão clara de que aquele trânsito, aquele engarrafamento só vai durar 5 minutos. É um pedacinho de rua pequena, mas quem está dirigindo o carro não vê. Assim é a minha vida e a sua. Deus vê tudo lá de cima. Ele sabe dos embates de nossa vida, de nossas lutas, de nossas dores. Portanto, Ele sabe até onde nós aguentamos também. Ontem uma amiga gravou um áudio, uma amiga bem querida, e ela disse assim: Rosana, ore a Deus, eu nunca vou deixar da mão de Deus, mas será quanto tempo eu vou aguentar o que eu estou vivendo? E eu disse para essa amiga, se eu não falar para você, ela disse, Rosana, me responda alguma coisa como amiga. E eu disse, amiga, eu vou responder como amiga. Se eu não te levar para uma visão espiritual, eu choro junto com você, porque eu sei que a sua dor é grande, mas eu lhe sugiro você copiar Abacuque. Abacuque viu violência, ele viu tristeza, ele viu a morte perto dele, ele dizia, Senhor, até quando? Mas num momento Abacuque toma uma decisão. Subirei na torre de vigia, ele diz, para ver a atuação do meu Deus. Se em dias que nós estamos vivendo, nós não subirmos da torre de vigia para confiar no que Deus fará, não pelo que nós vemos, não pelas circunstâncias, mas porque conhecemos na Bíblia o poder do nosso Deus operando na vida de homens no passado e fará muito mais por mim e por você hoje. Se não fizermos isso, nós vamos estar constantemente olhando para a nossa dor, porque dor hoje, gente, é o que tem de sobra para olharmos. Hoje eu estava orando a Deus de manhã, eu falei, Senhor, manda uma boa notícia. Parece que nós estamos precisando de uma boa notícia, porque é ciclone, é nuvem de poeira, é outro vírus que está surgindo na China, que fala que é o vírus do porco, e é tanta notícia. Eu não sei se você notou, mas notícia boa não vende. Então nós precisamos orar por uma boa notícia, é tão grande que as pessoas queiram colocar na televisão. Enquanto acontecem coisas ruins, estão acontecendo coisas boas, mas as pessoas não divulgam, as pessoas não propagam. Nesta semana nós tivemos gente que nós oramos aqui na igreja e já se recuperou
do coronavírus algumas pessoas. Tivemos baixa? Tivemos. Mas eu quero que você olhe para Cristo, porque Cristo tem um plano muito maior. E se eu e você focarmos naquilo que Deus deseja fazer, na minha vida e na sua, nós não perderemos o nosso foco em momentos tão difíceis e atravessaremos pela fé esta fase tão dura, para quando tudo passar, possamos testemunhar e estarmos mais fortes na nossa jornada cristã. É interessante que às vezes eu e você estamos passando por algo que precisamos confiar um pouquinho mais e ter um pouquinho mais de paciência. Foi o que eu disse para essa minha amiga. A paciência, querida, te levará um pouco mais longe. Mas paciência como, Rosana? Parece que os dias não passam, parece que o problema está sobre mim. Eu sugiro a vocês que possamos jogar a rede do outro lado. Como vimos aqui no texto, que possamos ir bordar um guardanapo, contar uma história para um filho, que possamos limpar nossa casa, que possamos tirar momentos de oração até que tudo passe. Como disse a vocês, enquanto eu fiquei na janela ontem observando a tempestade, parece que ela não passava. Era uma eternidade. Os raios vinham, a luz acabou, voltou novamente, destelhou o telhado da Regina, minha amiga, e eu orando pelos meus amigos que moravam com casas com telha, mas nós estamos aqui hoje para testemunhar de que após a tempestade, sempre o Senhor põe um alívio, um lenitivo e um arco-íris dentro do nosso coração. Queridos amigos, os discípulos, eles estavam ali no mar de Tiberíades, porque a expectativa deles era encontrar Jesus. Só para você saber, mar de Tiberíades, eu descobri isso ontem estudando esse sermão, é a mesma coisa que Mar da Galileia, a mesma coisa de tudo que estava acontecendo. Era como se o momento que eles viviam estivesse com um quebra-cabeça que faltava uma peça. Você já viveu momentos na sua vida que a sua vida se encontra tão confusa que parece que falta sempre uma peça do quebra-cabeça? Ou até mesmo duas ou três. Talvez não tenha mais nem quebra-cabeça, já esteja quase sem as peças desmontadas ou tudo solto e você não consegue reunir. Procure confiar nos planos de Deus nesse momento, pois Deus é especialista em montar peças de quebra-cabeças para fazer aqueles quadros maravilhosos. Depois que a gente termina o quebra-cabeça e mostra para todo mundo, terminei, olha que figura linda. Jesus está preparando uma figura linda dentro da sua vida, dentro do que acontece hoje com você. Naquele tempo eles estavam se sentindo tristes, sentiam saudades de Jesus, sentiam que faltava alguma coisa. Aí entra o relato que nós lemos de Marcos, que nós lemos agora há pouco com vocês. Pedro então se levanta e fala: eu tomei uma decisão, não adianta ficar aqui nessas lembranças do passado, eu não tenho o que fazer, eu vou pescar. E Pedro, então quando se levanta, os demais seguiram Pedro, e eles voltaram para aquele lugar e decidiram: vamos voltar a ser pescadores. Eles voltaram para a vida antiga. E aqui tem uma lição muito preciosa para mim e para você. Se não focarmos em Cristo, vamos sempre querer voltar para a vida antiga. Se não confiarmos no plano invisível a nós, mas completamente visível e perfeito aos olhos de Deus, e aprendermos nos dias que nós estamos vivendo, caminhar pela fé. Queridos amigos, fé é a certeza das coisas que não vemos, é poder quase tocar o invisível. Isso é fantástico. Ontem conversava com as mulheres sobre Abraão. Quando Deus disse para Abraão sair da tenda e contar as estrelas, por que Deus fez aquele exercício tão prático com Abraão? Eu descobri por quê. Porque Deus não nos entregará nada que nós não consigamos orar e visualizar pela fé, confiando que Deus fará. Isso não significa você ficar de olho fechado o dia inteiro resmungando sobre os seus sonhos. Mas Abraão saiu da tenda, tentou contar as estrelas e ele disse: eu não posso contá-las. Deus então dá a boa nova para Abraão: pois é, Abraão, assim será a sua descendência, tão numerosa quanto as estrelas do céu. Aquilo que você visualiza com Deus, o Senhor realiza. Pare de tentar achar que os seus sonhos devem ser fabricados pelas suas próprias mãos, porque a única coisa que podemos encontrar em dias de hoje, se focarmos demais nos nossos próprios desejos, é um grande pesadelo e não um sonho. Cristo então tem um plano especial para cada um. Quantos vivem problemas em sua vida, passam por desafios até espirituais, matrimoniais, financeiros e desistem de seguir Jesus?
Então dizem: não consigo mais este caminho, vou voltar a ser pescador. Foi isso que Pedro fez. Foi isso que Pedro, junto com os amigos, decidiram naquele momento. A vida estava vazia, parece que estava tudo sem graça. Eles ficavam apenas recordando do tempo que andavam com Jesus. Se eu falo para alguém nessa noite que um dia já esteve muito perto de Jesus e hoje o abandonou, eu te entendo. Foi isso que Pedro sentiu naquela noite. Mas olhem que coisa mais linda. Não adianta, depois que você andou com Jesus, que você sentiu o cheiro dele, que ele te abraçou e que tiveram momentos lindos de cura, de libertação, de multiplicação de peixes, você querer retroceder e voltar a ser pescador. O plano de Deus, queridos, não é que andemos como os caranguejos. Os caranguejos andam para trás. Já perceberam? Estão sempre na areia, andando para trás, para o lado, para frente, para todo lado. E não alcançam lugar nenhum, estão sempre girando. O Senhor nos criou para sermos pessoas que vamos em frente dos nossos objetivos, mas confiando de que os planos de Deus são sempre maiores para mim e para você. É interessante que, às vezes, eu e você já andamos tão perto do Mestre que decidimos voltar a pescar por desânimo. Muitos saem e abandonam a igreja e a Deus porque acham que não conseguem andar nessa jornada, porque estavam tão acostumados a ter Jesus perto. Sabe qual é o segredo, querido amigo? Traga Jesus novamente para a sua vida. Busque encontrá-lo nas noites escuras. Não volte a ser um pescador. Não vai regredir. Não vai voltar para a vida do mundo achando que lá atrás, depois que você esteve aqui, encontrará algo melhor. Hoje eu tenho algo precioso para te dizer e eu espero que isso te anime. Uma vez dentro do propósito de Deus, nunca mais longe dele encontraremos algum propósito. Não pense que você está num caminho mais fácil. Não pense que nessa noite você voltar a pescar porque é o que está à mão, é o que você consegue, porque a vida religiosa é muito difícil de alcançar esse padrão. Não pense que você será feliz. A vida religiosa depende do andar com Deus. Ela é uma delícia quando você deixa Deus segurar sua mão e te conduzir pelos caminhos onde teremos picos e vales, mas teremos constantemente a presença do Senhor. Queridos amigos, eles eram profissionais pescadores profissionais. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles pescaram a noite inteira e nada de peixes. E eles deviam estar cansados, contrariados, eles deviam estar desanimados. E é interessante que muitos pensam assim: eu vou voltar à velha vida longe de Deus, porque quem sabe eu consigo pegar algum peixe, já que eu estou me sentindo tão vazio. Alguns pensam que indo para os prazeres do mundo encontrarão solução para o buraco que existe em sua vida e em sua alma. Pensam que será fácil e prazeroso. Pura ilusão. Eu queria conversar com você apenas um segundo sobre o nosso arqui-inimigo que nos conta mentira todos os dias. Satanás, ele monta um teatro para nos fazer cair. Ele usa personagens, peças, situações, lugares, músicas. Eu nunca me esqueço uma noite que eu assisti um seminário nos Estados Unidos de um pastor que falava sobre a música. E ele disse que às vezes eu e você temos tanto medo que as pessoas façam para nós um mal, que às vezes nós temos tanto medo de que as pessoas possam nos matar e que nós não sabemos o poder de uma música quando ela é composta e criada por Satanás. Ele usa o termo que ela usa, quando entra na nossa mente essa música, é como o mesmo trabalho de um voodoo. Como se alguém estivesse alfinetando agulhas na sua mente. E o dia que eu ouvi isso desse pastor, eu fiquei muito impressionada. E digo a vocês que em nome de Jesus, hoje você pode, dentro da sua mente, colocar uma música saudável para louvar o Criador. Lá no Jardim do Éden, eles louvavam a Deus constantemente. Deus diz que quer adoradores em espírito e em verdade. Nós nascemos para adorar a Deus, ou nós adoramos a Deus, ou vamos adorar as coisas do mundo, e pior, vamos adorar a nós mesmos. Como nós nascemos para adorar, por isso que as pessoas buscam tanto um ídolo, e por isso o mundo está tão vazio, com ídolos que podem representar para você tanta coisa, mas ídolos fracos como eu e você. Vão ao banheiro, sentem dor de barriga,
são fracassados muitas vezes, às vezes apresentam algo aqui para nós vermos, mas que por trás não existe nada, por trás daquela máscara. Por isso hoje eu gostaria de sugerir, adore ao Senhor Deus, cante para Deus todos os dias, ajoelhe, levante as mãos para o céu e diga: você é o meu Criador, você é o Jeová Jiré, é o meu Redentor, eu não posso viver sem Ti. Eu não sei quantas vezes por dia você diz a Jesus que o ama. Você tem dito a Jesus que o ama? Jesus perguntou para Pedro se ele o amava. Falar é muito simples. Às vezes falamos de coisa que não sentimos, não é verdade? Mas nesta noite, se você disser a Jesus que o ama, o coração de Jesus ficará tão feliz que ele vai lhe dar um abraço nesta noite. Interessante que a ilusão e a mentira levou os discípulos a dizer: agora não tem mais nada depois disso. Morreu, ressuscitou, está uma coisa sem graça. Às vezes nós estamos com uma vida tão sem graça que às vezes pensamos: é melhor pecar, fazer alguma coisa, ir a algum lugar que não presta, do que ficar parado nessa vida vazia. Olhem que coisa mais preciosa que acontece nessa história. Ao amanhecer, Jesus provavelmente já estava na praia, como nós lemos, e eles não viram Jesus. Estavam lá se sentindo vazios, sozinhos, queriam a presença do mestre. Gente, o mestre provavelmente já estava na praia. Nós lemos isso aqui em João 21, do versículo 4 a 8. Jesus então, ao amanhecer, chega perto dos discípulos. É assim muitas vezes na minha vida e na sua. No meio dos nossos problemas, da nossa noite de dor, nossa noite de angústia, nós não vemos Jesus, porque às vezes tudo está escuro. Não pense que Ele está longe de você. Jesus sempre está por perto. Nós é que focamos demais na nossa dor, no nosso pecado, nos nossos problemas, nas nossas impossibilidades. E Jesus, Ele é um educado, Ele é um gentleman, Ele é um cavalheiro, Ele espera ser chamado para aproximar-se. Ele está ansioso em entrar na sua casa, transbordar sua rede de peixes, mudar o seu modo de pensar, transformar o seu caráter à imagem dEle. Ele pode fazer tudo isso e Ele quer, mas Ele precisa de uma coisa: que você atenda ao seu chamado e diga: eu quero, venha, eu aceito. Às vezes, até no meio dos nossos problemas, nós precisamos gritar Jesus no meio da noite, porque assim como os discípulos não estavam reconhecendo Jesus perto, eu e você podemos não estar reconhecendo a mão de Deus guiando a nossa vida hoje. Sabe como nós podemos fazer isso? Como você lida com as situações indesejáveis da sua vida? Eu já aprendi com Jesus que eu preciso me quebrar quando algo que eu não gosto acontece, ou aquilo que aconteceu vai me quebrar inteiro. Eu prefiro me quebrar perante a oração primeiro. Deus vai moldando a nossa agenda, o nosso dia, a trajetória da nossa vida. Se nós segurarmos na sua mão firme, Ele passará por vales, por montanhas, por florestas escuras, e na mão de Deus nós chegaremos a um bom lugar. Mas o que acontece é que soltamos da mão de Deus. Temos uma vontade própria tão acentuada que nós falamos: agora não, agora eu vou sozinho. Agora não, agora me deixe me divertir um pouco. Agora é hora de eu fazer isso, agora eu gosto disso. E começamos a idolatria que eu disse para você, idolatria de controle. Queremos controlar tudo, fazer tudo do nosso jeito para suprir nossas vontades. Então, vocês já sabem o que aconteceu naquela história? Jesus ordenou para que eles jogassem novamente a rede. Jesus pergunta, conversa, se aproxima, eles ficam animados, mas estavam cansados. Mas Jesus disse: joga a rede do outro lado. Eu não sei se vocês notaram, mas a rede foi jogada exatamente do lado que Jesus estava. Por isso que vieram os peixes. Quando você jogar sua vida nas mãos do mestre, os peixes vão vir. Não vai demorar muito, e talvez demore muito. O Senhor sabe até quando nós aguentamos, como eu disse para minha amiga hoje no áudio. O Senhor sabe até quando a dor vem para nos transformar numa pérola. Ontem à noite eu fiz uma live e falei sobre a pérola. E eu estou impressionada com essa história de pérola na ostra. A ostra sofre 3 anos por um intruso desejado dentro do seu corpinho. Primeiro ela se debate, primeiro ela quer cuspir aquele negócio. Quando ela vê que não pode, ela começa a lutar não contra ele, mas começa a se defender. É aí que ela produz um líquido chamado nácar, que vai criando películas ao redor daquela impureza, a fim de machucar menos a ostra. Mas depois de 3 anos de sofrimento, abre a ostra e vê que coisa linda, uma pérola. Ostra que não sofre, queridos amigos, não pode produzir pérola. Pessoas que não passam por sofrimento, provavelmente não poderão ser pérolas, porque não perceberam que o nácar que Cristo dá todos os dias é o lenitivo para aguentar a dor e o sofrimento. O Senhor nunca permitiu
permitirá dor além daquela que eu e você possamos suportar. Que possamos, nessa fase que estamos vivendo, embarcar no amor de Deus e pedir forças a Deus, mas usar toda e qualquer situação indesejável para nos treinar. Para nos treinar paciência, bom humor, nos lapidar, para que possamos ser pérolas vivas, brilhando para Cristo nos dias tão escuros que nós estamos vivendo. Foi então que Jesus olhou para a praia, olhou para os discípulos, eles jogaram a rede, quase que o barco foi a naufrágio naquele momento, porque era tanto peixe que vinha, que eles aproveitaram, juntaram os peixes, e aí então eles reconheceram que era o Senhor. Parece que precisaram brotar os peixes para reconhecerem que era o Senhor. O que você precisa que o meu Senhor Jesus realize na sua vida hoje para você reconhecê-lo? Acredite, Ele quer entrar na sua casa. Ele quer transformar algumas coisas que você não consegue sozinha e já tentou tantas vezes. Entrega tudo para Ele, joga a rede do outro lado. Talvez você tenha tentado sozinho até agora e por isso as coisas estão indo como caranguejo, de mal a pior, andando para trás. E você ainda acredita em olho gordo e acha que é por isso que sua vida está andando para trás. Por favor, acorda, isso não existe. O olhar de Deus está sobre nós e são os olhos do Senhor que interessam sobre a minha vida e a sua. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Você tem um exército ao seu lado, e se você não notar isso, você caminhará no meio da escuridão, vagando dentro dos seus próprios desejos. É interessante que quando João olhou para a praia, ele gritou: é o Senhor. Pedro então soltou a sua capa, tirou tudo aquilo que estava com ele, pulou na água para encontrar o mestre. Ele deixou tudo o que tinha para seguir a Jesus. Jesus estava ali e não o reconheceram. Jesus muitas vezes está na minha casa, na sua, e nós não o reconhecemos. Fale com Ele. Sussurra o seu nome enquanto você cozinha. Diga a Ele o quanto você o ama. Faça planos com Ele. Apresente suas dores, suas frustrações. E você vai descobrir que pelo poder de Deus, em nome de Jesus e com a atuação do Espírito Santo, a atmosfera na sua vida vai começar a mudar. Ele sempre está perto de nós. Jesus sempre se preocupa conosco. Nunca nos deixa em último plano. O Senhor não esquece, Ele não deixa de atender o telefone. Quando falamos com Ele, não cai na máquina. O Senhor não trabalha a nível de WhatsApp e internet. Ele consegue, pela sua soberania e pelo seu poder, olhar a todos ao mesmo tempo e pensar que eu e você somos para Ele muito especiais. Naquele momento, Jesus começa a conversar com os discípulos. E Ele fala linguagem de pescador com eles. Aquela coisa de lançar as redes, só quem era pescador entenderia. Eu acho precioso isso em Jesus. Jesus se aproxima de mim e de você, perto de mim e de você, para falar a nossa linguagem. Não pense que Jesus fala difícil. Se você não tem compreendido o que Jesus tem falado, talvez você precise dobrar os seus joelhos e dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Interessante que quando Jesus nos chama no meio da multidão, não tem como negar que foi um chamado para nós, algo personalizado, algo especial. Jesus tem planos em resgatar a sua vida, em mudar a sua história. Jesus tem planos em tornar você não pescador como você era antes, mas agora pescador de homens. Olha o up que Jesus deu para aquele discípulo. Ele melhorou a profissão dele. Ele disse: você era pescador, ótimo, mas eu vou aproveitar o que você era e vou te dar um plus, algo a mais. Agora você será pescador de homens. Os discípulos então conversavam com Jesus e observaram que a linguagem de Jesus era tão acessível que eles não pensaram e não duvidaram quando jogaram aquela rede. É assim que Jesus fala comigo, com você. Jesus fala através da nossa classe bíblica, Vida Plena, que você está participando e que pode se inscrever. Depois o meu amigo vai colocar o telefone na tela. Jesus fala através de uma mensagem, de uma música enquanto o Mateus canta. Jesus pode falar com você através de um telefonema de alguém que você ama. Jesus está falando constantemente conosco, mas eu e você precisamos parar para ouvir. Como posso conversar com a Lana, se a Lana está falando comigo, e eu andando pela igreja e ela falando comigo? Eu posso até ouvir alguma coisa do que ela disse. Hoje eu estava sentada no banco e ela disse: a minha mãe está assistindo o seu sermão. Um beijo para a mãe da Lana. Eu consegui compreender, porque eu olhei nos seus olhos e eu prestei atenção. Talvez eu e você estejamos assim.
Jesus tem falado conosco dia e noite, mas nós não paramos para ouvir. Dê 3 paradas por dia, como fazia Daniel. Admiro demais aquele homem, tão famoso, tão poderoso naquele reino, ajudava o rei naquela época, tirava tudo, gente, de sua agenda, exceto o seu momento de oração. E não era aquela oração assim, daquela passada no chão, que nem vai passar pano de chão, não. Ele abria as janelas, ele orava de mãos elevadas, 3 vezes por dia. Foi jogado na cova dos leões porque orava, e Deus se responsabilizou por ele, porque Deus cuida daqueles que colocam a Deus em primeiro lugar. Nesta noite, Deus trouxe hoje você aqui para ouvir essa mensagem, para falar com você numa linguagem que você entende, para tocar o seu coração e assim há maravilhas a contar a vida dos seus queridos. Nossa, né? Mas não é? Não é, porque eu ando nessa jornada há muitos anos, eu ouço pessoas todos os dias, e quando eu leio a Bíblia, existe um poder tão grande quando a Bíblia é aberta, colocada em prática na nossa vida. Quando olhamos as histórias bíblicas e trazemos para os nossos dias, imaginamos os detalhes de tudo como aconteceu, então eu e você estamos prontos para invadir as histórias bíblicas com os nossos olhos, com o nosso tempo, estar a sós com Jesus, abraçar esse Jesus e dizer: Senhor, muda a minha vida, não é de hoje que eu estou te pedindo para pescar, eu já tentei a noite inteira. Talvez eu esteja falando para alguém que já tem tentado há 10 anos pescar e não consegue. Você não consegue andar, não consegue reagir, talvez a sua vida esteja sem forma e vazia, mas eu tenho boas novas para você. Em Gênesis a vida também estava assim. O mundo, a terra era sem forma e vazia. Diz que era um abismo escuro. Somente o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Pois Deus diz a palavra de Deus. Eu quero repetir a palavra de Deus todos os dias. Tantas lutas, se deixar, nós vamos todos os dias. E sabe o que irá acontecer? Não pescaremos peixes. Hoje, quais são as mudanças que você precisa realizar na sua vida? O que está pegando? Conta para mim, só no seu coração agora, o que está acontecendo com a sua dor no coração? Qual é o problema da sua família? Pensa nisso, Cristo pode mudar esta situação, mas eu preciso que você jogue a rede ao lado dele. A rede representa tudo que você tem para puxar os peixes. A única coisa mais importante nessa história, que o que você tem e que é valioso para Deus é você mesmo. Se jogue no mar. Pedro se jogou no mar, largou a sua capa, deixou tudo para trás e foi encontrar o mestre. Ele larga tudo para seguir Jesus. Ah, queridos amigos, quando vocês entenderem que as coisas do mundo são pequenas, fracas, quebradas, estragadas e passageiras, vocês vão sair nesta noite do lugar onde vocês estão e vão abraçar Jesus imediatamente. Ah, como eu tenho visto o engano de Satanás, criando situações para que as pessoas fiquem presas no nada. E quando eu te digo no nada, sabe esse vício que você tem? Em nome de Jesus, Jesus pode te ajudar a vencer esse vício. Você pode abandonar essa situação que você vive. Você que vive num relacionamento extraconjugal, que acha que já foi demais longe. Como alguém me disse hoje por telefone: Rosana, me ajuda, ora por mim. Eu não amo aquela mulher, eu amo a minha esposa. Então no telefone eu disse: se você ama a sua esposa, então em nome de Jesus é com ela que você deve ficar. Queridos amigos, as pessoas estão presas por um fio de nylon numa situação que elas pensam que estão presas. Deus já deu a libertação e nós ficamos segurando o pecado em nossa mão, como se fosse a coisa mais linda e mais importante do mundo. Se o pecado hoje que está na sua vida, que você acha que não consegue deixar para seguir Jesus, fosse tão bom, você não estaria sofrendo as angústias que você tem sofrido. Queridos amigos, o pecado, ele é algo triste. O salário do pecado é a morte. Nem sempre é a nossa morte física, é a morte do lar, da família, dos filhos, das finanças, da vida emocional. O pecado não traz nada de bom. Portanto, faça uma avaliação na sua vida hoje à noite e deixe esse negócio na lata do lixo, pois Deus quer reciclar a sua vida e lhe trazer para perto dele, para te dar as coisas boas. A vontade de Deus, diz a Bíblia, é boa, perfeita e agradável. Eu queria tanto que você experimentasse a vontade de Deus. A vontade de Deus é para você. O que você precisa deixar nesta noite para seguir Jesus? Quando você e eu compreendermos nessa noite que Jesus é o maior presente,
nós vamos largar tudo. Sabe aquelas histórias de filme bem bonito? Que o mocinho larga tudo para casar com aquela moça linda de olhos castanhos. Deixa a vida dele na cidade e vai viver no campo. Às vezes existem algumas histórias assim, né? Que achamos tão emocionante. Nós deveríamos viver uma história inédita, uma história nossa. Eu não sei se você sabe, mas Deus tem algo particular com você. Quando nós pregamos aqui, nós pregamos para uma multidão. Milhares de pessoas estão nos ouvindo. Mas nós não estamos aqui em nosso nome. Eu não sou maluca da breca de subir num lugar desse, onde a presença de Deus está sobre mim, e é atrás da cruz que eu me escondo para pregar, ou não poderia fazer isso, por ser uma pessoa normal e pecadora como todos, mas Deus me escolheu no ventre da minha mãe, me deu uma boa palavra, colocou a brasa viva da Bíblia na minha boca e eu não posso me calar. Nós pregamos para uma multidão, mas o chamado de Deus é personalizado, é para você que vive nas noites escuras e está angustiada, porque não consegue mais em confinamento em lugar nenhum, está roendo as unhas e precisa se divertir. Deus te confinou para te tratar. Hoje eu estou falando para você que não consegue abandonar o cigarro, a bebida, que você acha que está no meio dessa luta e que precisa desse entretenimento. Esse entretenimento está afastando o Espírito Santo da tua vida. Deixa isso de lado e respira o ar do Espírito Santo e descubra, Deus fará infinitamente mais por você do que você imagina. Quais são as coisas que nós precisamos deixar? O que precisamos abandonar? Todo aquele que deixar tudo por amor a Jesus, receberá nesta terra 100 vezes mais. Não foi eu que inventei isso, está na Bíblia. O Senhor está de olho nas nossas entregas. O Senhor não quer sacrifício da nossa parte. Ele precisa de entrega. E quando você entrega, Ele te dá a paz que Ele tem. Ele te dá a felicidade que é eterna. Quando eu e você compreendermos que Jesus é o maior presente, nós não ficaremos mais comendo bolachinha com patê de ricota, quando o Senhor tem para nós uma mesa cheia de frutas e castanhas. Alguns estão no limbo. Alguns estão na lama, alguns acham que já foram longe demais. Essa mensagem é para você. O braço do Senhor não está encurvado, nem o seu ouvido surdo para não ouvir o seu clamor. Grita de onde você está. Peça socorro. Às vezes eu e você precisamos que a nossa voz saia pelo universo no meio da noite, para que o Senhor Jesus, Miguel, o anjo de luta e batalha, entre na sua vida, para te ajudar a vencer coisas que você tem tentado e acha, por pura ilusão de Satanás, que não pode vencer. Cristo venceu morrendo. Maria Madalena venceu quando encontrou Jesus. Jacó venceu a desonestidade. Zaqueu devolveu para os outros o que devia. As pessoas estão vencendo todos os dias, mas você tem olhado para você mesma e você tem duvidado do poder de Deus na sua vida. Hoje é noite de se levantar de onde você está. É momento de sair desse lugar e vir para um lugar melhor. O Senhor te chama para um lugar diferente. O Senhor te chama para um lugar muito mais espaçoso, onde existem anjos. O Senhor te chama para te abençoar nesta noite. Hoje podemos estar confinados em nossas casas, mas deveríamos estar confinados pelo amor de Deus. Jesus então nos restaura. E essa última parte da história é maravilhosa, porque após eles voltarem da praia, já tinham comido alguma coisa, estavam batendo papo, Jesus inventa aquela conversa de perguntar para Pedro se ele o amava. E ele pergunta 3 vezes. A impressão que nós temos é que Jesus queria restituir as 3 vezes que Pedro havia negado Jesus. Porque ele pergunta uma, ele diz sim, eu te amo. Ele pergunta 2, eu te amo. É claro que todo mundo sabia o que Pedro tinha aprontado, meus amigos. Pedro também sabia, mas o que feria Pedro não era os outros saberem o que ele tinha feito. Porque já tinha espalhado para o mundo que ele tinha traído o mestre. O que feria Pedro é que ele tinha uma ferida aberta no seu coração, muito grande, e uma dor por ter traído a Jesus. Jesus precisava tratar daquela ferida com Pedro. Jesus, quando perguntou se ele amava, era para chegar perto do coração dele, ir apertando o coração de Pedro, para olhar nos olhos e dizer, eu te dei perdão. Então, meus amigos, quando Pedro se sente perdoado,
A dor do pecado e da traição foi removida, porque onde entra o perdão e o amor de Jesus, não há mais pecado, nem dor, nem remorso. Não existe mais peso de consciência. As coisas vão mudando porque é feita uma asepsia naquela ferida que a gente tampa e finge que não está doendo. E agora eu quero olhar nos seus olhos e perguntar: o que dói em você agora do que você causou contra Jesus? Foram anos de uma vida pagã, você que um dia esteve aqui cantando no altar e hoje nem numa igreja entra mais porque acha que se entrar aqui vai ser escorraçado. Vem para cá quando o confinamento passar, porque este lugar é para pecadores que querem ser restaurados. Nós todos somos iguais, falhos, pequenos, mas temos um Deus grande, perfeito, maravilhoso. Naquela noite, após o jantar da praia, Jesus então, conversando com Pedro, vemos um clima de amor no ar, porque a base da conversa era amor. Ali tinha um olhar de amor, algo diferente que Jesus lançava sobre Pedro. E então, naquele momento, quando Jesus olha para ele e perdoa, ele restaura a vida de Pedro. Pedro podia ter desistido de Jesus, teve todos os motivos. Pensa que cara de pau, 3 vezes traiu um homem que sabia que era o Filho de Deus. Como é que pode, nós pensamos? Pare de tentar entender o porquê que nós chegamos tão fundo na nossa vida de pecado. Quando largamos da mão de Cristo e paramos de aceitar todos os dias o seu perdão, e a Jesus como Salvador pessoal, podemos virar qualquer coisa ruim de uma hora para outra. Qualquer coisa ruim. Por isso que às vezes vemos alguém que mata alguém e falamos: que louco, como conseguiu? Soltou da mão de Deus por 1 minuto. Feminicídio aumentou depois do coronavírus, mulheres sendo mortas, namorados matando namoradas por ciúmes, e você olha na televisão e diz: como é que conseguiu? Largou da mão de Deus, não aceitou perdão, resolveu fazer suas próprias vontades, andou sozinho. E é por isso que nessa noite eu quero dizer para você de que Jesus não desistiu de Pedro, porque no caráter de Jesus, ele não desiste de ninguém. Jesus volta naquele mar ali, naquela praia, não foi para dar peixe para os discípulos, porque peixe eles podiam pescar outro dia. Aquilo ali foi um pretexto para se aproximar, para dar uma lição, que serviu de lição para mim e para você nessa noite, que aonde está Jesus, existe paz, amor, abundância, todas as provisões que nós precisamos. Para de pegar nessas fontes secas do mundo, para de pegar migalha, quando Deus tem para você algo tão precioso nessa noite. Jesus, quando ele fala 3 vezes a Pedro, ele queria restaurar as 3 vezes que Pedro havia o traído, dando a ele a oportunidade de reafirmar a missão que Deus havia dado para Pedro. Saibam, meus amigos, Pedro foi um homem que caiu várias vezes, mas Jesus o levanta. Hoje é noite de restauração nessa igreja, restauração na sua vida e na sua casa. Não importa o estrago que Satanás tenha feito na sua vida, pare de olhar para isso, olhe para Cristo, deixa Ele tratar da ferida. O pecado causa um buraco na gente, uma ferida, que nós ficamos com baixa autoestima, achamos que não podemos recomeçar, são tantos vícios que achamos que vamos estar sempre voltando. Pedro voltou, ele caiu, mas quando ele segurou na mão do mestre, e ele aceitou o perdão, e ele disse: eu te amo de verdade, as coisas começaram a acontecer. Pedro foi um homem especial, Jesus o restaurou. E lá em Apocalipse 3, versículo 1, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato, e se você abrir a porta, eu vou cear com você, eu vou entrar na sua casa. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, antes do Mateus cantar. Nessa noite, você gostaria de sentar na beira da praia comigo agora, imaginando sua vida no mar de Tiberíades, Jesus vindo de um canto bem escuro, sentando ao seu lado, abraçando o seu ombro, olhando para você, lembrando do seu passado, sabendo quem você realmente é, porque não tem que, como Pedro, se preocupar dos outros saberem o que você fez. Você sabe o que fez e é isso que te mata. É isso que te causa insônia, é isso que te faz se sentir tão pequeno, porque você sabe até onde você foi. Então não é com as pessoas que você tem que tratar disso, é nessa noite no altar.
Porque se você não aceitar esse apelo aqui na presença de Deus agora, não é na padaria que você vai conseguir, meu querido amigo. Não é batendo um papo uma noite com os amigos, na roda da bebida, é agora a sua oportunidade. Pois em nome de Jesus eu vim essa noite para te dar essa oportunidade em nome dEle. Para dizer, se permita ser tratado por Jesus. E se enquanto Mateus canta essa música preciosa que Deus escolheu no seu coração, você sentir desejo de aceitar Jesus neste mar da Galileia que você vive, eu quero que você nesse momento se levante onde você estiver, na sala da sua casa. Talvez você pode se ajoelhar e pôr a mão no seu coração. Você que está na internet pode colocar coraçõezinhos subindo na internet agora. Você que está no Facebook, escreve eu aceito. Porque quando você chamar Jesus, escreve eu amo Jesus. Ele vai restaurar a sua vida. E se prepare. Quem Jesus restaura, Ele usa. Ele tem uma missão para você, algo muito melhor. Por isso não volta para a profissão velha, não. Vem agora ser um pescador e uma pescadora de homens. Deus tem um plano para você. Ele tem um propósito, Ele tem uma missão para você. E se neste momento você disser, eu aceito, nem os demônios mais poderosos do inferno poderão impedir de que você receba o propósito de Deus na sua vida. Pare de andar em círculos, pedindo a Deus que alguma coisa aconteça. Saiba que o que tem que acontecer na sua vida é você aceitar neste momento, nesta noite, Jesus como Salvador pessoal e deixar que Ele venha com a rede cheia de peixes para te abraçar, te dar um beijo na testa e dizer, vem cá meu filho, chega de choro, basta, agora eu entro em ação na sua vida, porque você me permite dirigir, fazer, te levar e acontecer, e eu venho para estar com você e nunca, nunca vou te deixar. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava vendo, colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?
Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Pedro, de traidor, virou seguidor. E aí a música diz: quem mandou você parar? Eu sei que está difícil, mas eu quero te honrar. Deus tem honra para você dentro da casa dele. Não há outro lugar onde você poderá encontrar tudo o que você precisa num combo, num lugar só. É na presença de Deus. É na sala do trono de Deus que venceremos as nossas batalhas piores. Deus quer o nosso coração nessa noite. Se eu falo para alguém nessa internet que gostaria de mudar de vida completamente, radicalmente para melhor nesta noite, pega a tua rede, não desiste de pescar, joga no lado de Cristo. Ele vai te honrar porque Ele conhece a tua estrutura, Ele sabe o que está fazendo. Ele está lidando com você, com esse jeito difícil que você tem, mas Ele te ama desse jeito. Ele está para voltar, e é por isso que nós estamos aqui pregando o Evangelho, para que o maior número de pessoas saibam que não é para largar a rede agora, não é hora de deixar a família, não é para desistir agora. Falta tão pouco para o teu milagre chegar. Luta um pouco mais, nada um pouco mais, ore um pouco mais, louve um pouco mais, e tenha a certeza, o Cristo do Pedro vai visitar a tua casa essa noite. Depois você vai escrever aqui para o site da igreja contando o que Deus realizou na tua vida. Porque assim como na beira da praia, Pedro abre aquele coração cheio de dor e de remorso. Nesta noite, eu e você abrimos o coração para Cristo entrar. Poderoso, grande, maravilhoso Deus que nos céus habitas, habita no coração dos enlutados, dos abatidos, dos contritos. Obrigada porque o Senhor habita no nosso coração. Senhor, nosso coração tem impurezas, por favor transforma. Nós queremos, como Pedro nessa noite, dizer que te amamos, que te aceitamos. Vem para nossa casa, cuida dos nossos filhos, cuida daqueles que estão doentes, cuida dos sozinhos em casa, confinados, que não podem conversar com ninguém, que não podem receber uma visita. Cuida daqueles que nesse momento se sentem como Pedro, acham que foram longe demais e possuem um buraco no peito. Passa a mão na ferida dessa gente, Senhor, e use, Senhor, do teu amor maravilhoso para curar as feridas e restaurar essas pessoas. O Senhor quer nos restaurar nessa noite. Estamos aqui como vasos quebrados para sermos emendados pelo seu amor. Tudo que falta em nossa vida, a peça do quebra-cabeça que falta é o Senhor. Então nesta noite nós queremos te glorificar, exaltar o seu nome e dizer que não há outro além de ti. Nós te amamos demais, Senhor. Podemos viver sem qualquer pessoa, sem qualquer lugar, em qualquer situação, mas sem ti nós não podemos mais viver. Entra na nossa vida, faz as transformações que precisam ser feitas, limpa o que está sujo e segura na nossa mão, porque nesta noite nós vamos jogar a rede e nós vamos colher muitos peixes, porque o Senhor é Criador, mantenedor, Salvador e restaurador. Obrigada por esta noite, neste local. Obrigada pelas pessoas que nos ouvem, que aceitaram Jesus como Salvador pessoal e começam a se permitir serem restauradas. Queremos ver milagres, Senhor, multiplicação de pão e peixe. Queremos ver o Senhor voltar um dia, nos prepara para isso. É o que te pedimos e agradecemos, não por nosso mérito, mas em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.